Olá pessoal, meu nome é Marcelo Martins Piton, sou defensor público do Estado do Rio Grande do Sul desde 2012, mestre em Direito e professor do curso Desbloqueando o Uso da Inteligência Artificial na Prática Jurídica. Antes de a aula ser disponibilizada a vocês, eu gostaria de falar um pouco sobre o curso. Ele contém mais de 12 horas de conteúdo, divididas em 56 aulas. Essa é a quantidade de aulas inicial do curso, porque sempre que novas atualizações, novas ferramentas forem surgindo, novas aulas serão gravadas. Eu também vou disponibilizar para vocês inicialmente 26 assistentes que minutam réplicas, minutam relatórios, minutam apelações, minutam contrarrazões. Também durante o curso eu sempre vou ir elaborando novos agentes, inclusive os alunos podem sugerir novos agentes, eu vou ir criando novos agentes, disponibilizando a vocês. Além disso, a cada 2 meses nós teremos aulas ao vivo para sanar dúvidas, elaborar agentes com vocês ao vivo, para a gente conversar sobre o curso e para que ele seja proveitoso para vocês. O objetivo do curso é possibilitar que vocês utilizem essas ferramentas de uma forma avançada, de uma forma profunda. São o ChatGPT, Gemini, Claude, são ferramentas muito avançadas, mas a gente tem que saber como interagir com essas ferramentas para evitar alucinações e para ter um uso adequado na nossa rotina jurídica. A gente tem que utilizar essas ferramentas para otimizar o nosso tempo e ganhar em produtividade, mas a gente tem que saber como fazer isso, porque senão a gente vai gastar um tempo precioso em utilizar inadequadamente essas ferramentas e não vamos ter o resultado adequado. Então o objetivo do curso é esse, é do 0 ao 100% da ferramenta. A gente vai aprender a utilizar o ChatGPT, Claude, Gemini de uma forma avançada, de uma forma plena para poder extrair o máximo dessas ferramentas. Em relação à aula que eu vou disponibilizar para vocês, espero que gostem, espero que ela seja útil e estou à disposição. Forte abraço. Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa live, nossa aula, para falar um pouco sobre como utilizar, como criar robôs no ChatGPT, Claude e Gemini. Se vocês estão escutando bem, peço que enviem mensagem. Se tiverem alguma dúvida, podem enviar mensagem também. Eu vou ficar de olho aqui no chat, então fiquem bem à vontade para, se quiserem enviar alguma dúvida. E o objetivo da aula, né, como eu disse antes, vai ser ensinar vocês a como utilizar, como criar um robô no ChatGPT, Claude e Gemini. Essa aula ela é gravada para os alunos do meu curso, mas eu resolvi liberar ela para acesso geral, porque eu acho que é um tema interessante, eu acho que é um tema que hoje é importante. Se tu quer utilizar o ChatGPT, o Claude ou o Gemini de um modo mais avançado, de uma forma que te ajude de fato a otimizar a tua rotina jurídica, tu precisa trabalhar com os assistentes. O fato de tu não precisar ficar a todo momento digitando prompt acaba ajudando muito na tua rotina, então esse acaba sendo um diferencial. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela e eu estou aqui no ChatGPT. Não vai ser uma aula que eu vou abordar conceitos teóricos, ela vai ser bem direta, porque eu quero simplesmente ensinar vocês, olha, como é que eu acesso um robô, como é que eu crio um robô. ChatGPT. Estou aqui no ChatGPT. Vocês podem ver aqui o meu ChatGPT. E para a gente achar, o ChatGPT ele tem uma loja. Aqui, explorar GPTs. Quando a gente clica aqui no botão explorar GPTs, o que a gente pode fazer? A gente está numa loja aqui que a gente pode localizar os robôs, robôs públicos, né? Tem aqui robôs do Canvas, tem robôs que te ensinam a estudar. Nós temos vários robôs aqui nessa parte aqui. E aqui alguns robôs meus são públicos. Por exemplo, se vocês digitarem aqui o meu nome, Marcelo M. Piton, vocês vão ter acesso a diversos robôs meus. Esse robô aqui tem mais de 5.000 usos, esse aqui tem mais de 1.000, esse aqui tem mais de 1.000. Então, olha, eu quero pegar aqui para acessar, eu quero utilizar aqui o robô que vai resumir processos criminais para audiência. Então, eu digito meu nome, eu clico nele aqui. E aí, quando a gente clica nele, eu vou iniciar um chat. Quando a gente inicia o chat, a gente está no robozinho, tá? Ele é um robô, todos os robôs têm essa grande vantagem, tá? Aqui a gente tem as instruções, então, enviar o processo e dar Enter. Então, eu tenho um processo criminal para uma audiência, eu quero me preparar, eu vou enviar o processo e vou dar Enter. Eu vou fazer aqui uma simulação com vocês, eu vou inserir aqui um processo falso que eu tenho,
Só para vocês terem uma ideia de como ele funciona. E eu vou colocar aqui, é um processo de furto. Eu vou inserir a denúncia, recebimento da denúncia, resposta à acusação. Então, eu vou inserir aqui os 3 arquivos, tá? Inserir aqui a denúncia, resposta à acusação e o despacho. Enviar o processo e dar Enter. Então, simplesmente, a gente vem aqui e dá o Enter. Quando a gente dá o Enter, ele já começa, tá? Ele já está todo programado, esse robozinho. Então, ele tem o resumo da inicial, os acusados, quem está acusando, o juiz, o número do processo criminal, os fatos e enquadramento penal. Nesse caso, ele teria arrombado a porta dos fundos de um estabelecimento Tech Store, subtraído no notebook, um iPhone R$800 espaço, a acusação baseia-se no laudo pericial, que confirma o rompimento, e no auto de apreensão, o enquadramento jurídico, a análise do conjunto probatório, ele faz a análise, prova da acusação, Carlos Alberto Mendes, e aí o que ele deve relatar na instrução? Deve relatar o furto, o policial militar, Amanda Santos e o Pedro Henrique Lima, perito criminal. Provas da defesa, as 2 testemunhas da defesa, essas provas foram apresentadas na resposta à acusação, mas ainda não sabemos sua versão, e aí perguntas estratégicas, né? Tem as perguntas aí que tu poderia fazer, planejamento da audiência. Esse robozinho, ele é um robô que está voltado para a defesa, tá? Então, o objetivo da defesa, verificar a fragilidade na identificação, apreensão questionável, ele te dá todo um viés defensivo, identificação dos pontos críticos, conclusão e estratégia. Então, ele é um robozinho todo pronto. Se desejar, posso elaborar um roteiro completo e continua a interação. Só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui, por exemplo, a denúncia. Aqui a denúncia. Essa aqui é a denúncia, vocês conseguem ver que ele furtou um notebook, um telefone celular e uma carteira. Então, a gente consegue ver aqui que o GPT ele pegou bem, né? Pegou bem adequadamente. Então, ele é assim que funciona o robô. Mas, voltando aqui, mas eu quero colocar então esse robô nos meus favoritos, tá? Como é que a gente faz? Eu vou voltar ali para o nosso explorar os GPTs, vou colocar o meu nome aqui, e vocês vão achar alguns robôs meus. Resume processos criminais para audiência. Vou iniciar o chat. Quando vocês estão no robozinho, para vocês não precisarem toda vez, vou mais devagar assim, André, pode deixar. Vou de novo aqui então, tá? A gente vem aqui na explorar GPTs. Aí eu vou colocar o meu nome aqui, Marcelo M. Piton. Vou acessar aqui o robô. Aí a gente clica aqui em iniciar chat. Quando a gente clica em iniciar chat, a gente tem um botãozinho aqui, ó, manter na barra lateral. Tá? Então a gente clica aqui no nome do robô e a gente clica aqui em manter na barra lateral. Quando a gente clica em manter na barra lateral, vocês vão ver que ele vai aparecer aqui para vocês, tá? O meu, no caso, ele apareceu aqui, e seu, tá aqui ele. Então ele fica favoritado. Toda vez que vocês abrirem o chat GPT, ele vai estar aqui do lado. De novo, tá? Resume processos criminais. Eu vou ocultar ele da barra lateral. Ó, ele saiu e eu vou aqui. E aí o objetivo aqui é manter na barra lateral. Então ele está aqui inserido o robô. E aí vocês podem ir adicionando vários robôs. Por exemplo, vamos lá de novo. Vou colocar meu nome de novo aqui. E agora eu vou acessar o robô de corrigir o português e deixar mais claro. Vou de novo aqui no iniciar chat. Isso, Luciano. Eu chamo de robô porque acho que é um termo mais fácil. Mas os robôs, eles têm os nomes. Esses robozinhos, no chat GPT, o nome é GPTs. No Cloud, eu vou mostrar para vocês depois, são os projects. E no Gemini são os gens, tá? São os 3 tipos de robôs, por assim dizer, e eu vou ir mostrando para vocês. Então, eu estou aqui no robô de corrigir o português, no GPT de corrigir o português, e aí, de novo, eu vou vir aqui e eu vou colocar aqui do lado, manter na barra lateral. Quando eu coloco em manter na barra lateral, ele está aqui. Então, assim, se vocês têm os links dos robozinhos, vocês conseguem fazer isso. E aí, para quem é aluno do curso, eu vou mostrar aqui para vocês onde ficam os meus robôs, tá? Quem é aluno do curso, quando vocês entram aqui no meu curso, vocês têm aqui acesso aos GPTs personalizados dos seus comandos, tá? Aqui, quando vocês clicam aqui nesse material aqui, vocês vão ter uma lista com 40 e tantos GPTs,
Então, são vários GPTs personalizados. Alguns meus estão na loja, mas alguns não estão. Então, para quem é aluno, de novo, vocês vão clicar aqui no módulo 2, acesso aos GPTs personalizados de seus comandos, e vocês vão ter essa lista aqui. O que vocês precisam fazer? Basicamente, é clicar nessa lista, ele vai levar vocês até o robozinho, e aí vocês vão fazer o que eu fiz agora, né? Aqui está manter na barra lateral. Então, quem é aluno tem essa lista. Quem não é aluno, alguns assistentes meus, eu imagino que uns 7 ou 8, eles estão aqui na loja. Que aí vocês colocam o nome de vocês aqui, Marcelo Eibiton, o meu nome. E aqui vocês conseguem acessar alguns assistentes meus aqui. Tá? Por exemplo, tem um que faz o resumo de processos para clientes de advogados. Vocês clicam nele, de novo, iniciar o chat, e aí manter na barra lateral. Essa é a forma de tu utilizar um GPT quando tu não cria ele. Agora eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem para criar um assistente aqui no GPT. Para criar um assistente no GPT, o caminho é o mesmo, tá? Vocês vão vir aqui em explorar GPTs, cliquem aqui em explorar GPTs, e aí vocês vão ver que tem aqui um botãozinho aqui, eu vou ampliar um pouco aqui. Ele é o botão, deixa eu jogar um pouquinho a minha imagem aqui para baixo. Aqui, nesse criar aqui, tá? Vocês clicam aqui em criar. Aqui, do lado dos meus GPTs tem esse botãozinho criar aqui. Então eu cliquei ali no criar. E aí quando a gente está no GPT, ele é bem intuitivo a forma de tu criar ele, tá? Você vai dar um nome ao teu GPT. Por exemplo, eu vou colocar aqui um GPT de réplica. Réplica. Aqui na descrição, já está intuitivo. Adicione uma breve descrição sobre o que esse GPT faz. E eu vou mostrar para vocês um robô meu criado e o que é essa instrução. Em todos os meus robôs que eu crio, eu tenho sempre uma instrução aqui para o usuário. Tá? Por exemplo, o de corrigir o português e deixar mais claro, ele tem aqui envie o texto e dê enter. Aqui no Inventa CNJ, ele tem envie a peça e dê enter. Aqui no analisar relatórios médicos e seus termos, envie o laudo e dê enter. Essa instrução aqui, ó, ela é aqui. Então, aqui é uma descrição que o usuário do robô de vocês vai estar analisando. Por exemplo, réplica. Insira a inicial e a contestação. E aqui é onde a gente coloca o comando, tá, pessoal? Aqui é onde vem o prompt, que é a parte mais importante. Vocês teriam que, né, ou tu domina um pouco dessa questão de engenharia de prompt para te criar um prompt. E aqui tu coloca o prompt, tá? O que eu vou fazer aqui? Quem é aluno, de novo, aqui nesse acesso aos GPTs personalizados e seus comandos, além do link dos GPTs, vocês têm acesso a todos os meus comandos. Vocês têm o acesso aí dos 40 e tantos robozinhos. Então, o que vocês fazem? Vocês vêm até aqui e vocês vão baixar um arquivo zipado, que ele está aqui. Vou mostrar o arquivo zipado aqui para vocês. Comandos dos assistentes. Então, vocês vão clicar aqui, vocês vão fazer download e vocês vão chegar em arquivos que são assim. Tá? Esse daqui, por exemplo, é o meu robozinho de audiência, tá? É um robô que resume processos de família para audiências. E aí o que vocês vão fazer? Vocês simplesmente vão copiar o comando aqui. Vocês vão copiar esse comando. E aí quando vocês copiam o comando, voltando aqui no GPT, vocês colam esse comando aqui. Então aqui nas instruções é onde a gente cola o comando, tá? Depois de colocar o comando aqui. O quebra-gelo não recomendo vocês usarem. Conhecimento, tá? O conhecimento seria o seguinte: olha, esse é um robô que ele trabalha com audiências de família, então eu vou colocar aqui um livro de processo civil, um livro de família. Poderia colocar. Eu não costumo utilizar isso pelo seguinte: muitas vezes, quando tu coloca aqui um arquivo, ele não lê todo o arquivo. Por vezes ele acaba cruzando informações do arquivo com a resposta, que são informações que não são do caso, então eu não gosto. E além disso, ele acaba utilizando a janela de contexto. Eu não vou aprofundar no que é a janela de contexto, vocês sabem o que é. O objetivo dessa aula é uma aula mais direta, sem explicar conceitos técnicos. Então, aqui no conhecimento, vocês vão ampliar o conhecimento desse GPT, mas eu não recomendo utilizar o conhecimento, tá? Salvo se for algo muito específico, tem que ser algo que seja muito específico. Então, eu não recomendo. Aqui os recursos, tá? Buscar na web, para o teu assistente poder, quando tu faz uma pergunta
além de ele pesquisar apenas na base de conhecimento dele, ele pode ir no Google realizar uma busca. A função lousa, eu não vou aprofundar no que é a lousa nessa aula, mas vocês já sabem o que é a função lousa, e geração de imagens. Então, por padrão, você pode deixar esses três arquivos aqui, esses três pontos arquivados, marcados, e aí a gente vem aqui em criar, e aí vocês decidem se vocês querem criar o robô apenas para vocês, se vocês querem compartilhar com alguém que tem link, ou se vocês têm interesse em colocar esse assistente aqui numa loja, naquela loja, que foi aquela loja que eu mencionei ali para vocês antes, onde estão os meus assistentes. E aí vocês salvam, e o robô de vocês, por exemplo, esse robô de réplica, ele está criado. Então é uma forma bem simples assim de criar, e aí tu consegue ver o GPT de vocês aqui. Tá aqui o robô de réplica. Ah, eu quero favoritar. Vocês iriam aqui mantendo na barra lateral. Tá? Então ele está criado. Ah, depois de criado, onde é que eu acho esses robôs? Aqui, vocês vão vir aqui em explorar GPTs, meus GPTs, aqui ó, meus GPTs, aqui na parte superior. E aqui quando vocês clicam em meus GPTs, vocês conseguem ver todos os GPTs de vocês. Esse aqui foi o último que eu criei, que é o robô de réplica, tá? Então ele fica aqui, vocês conseguem excluir ele, vocês conseguem editar ele. Então é aqui que ele fica. Vou voltar para explicar de novo, para a gente resumir o ChatGPT. Eu não me aprofundei muito em conceitos teóricos, porque o objetivo mesmo é simplesmente explicar o caminho para se criar, não nessa parte teórica eu teria que me aprofundar muito. Então, primeiro passo, né? Vocês podem vir aqui em explorar GPTs, e aí vocês têm duas opções. Ou vocês vão digitar o nome de alguém aqui, vão achar os assistentes dessa pessoa, ou vocês podem criar os assistentes de vocês. Quando vocês criam, vocês têm que inserir o prompt, tá? Que é o comando. Para quem é aluno, de novo, vocês conseguem localizar aqui no módulo 2, vou voltar aqui para vocês, aqui no módulo 2, vocês vão clicar aqui, e aqui vocês conseguem baixar toda a lista dos meus GPTs, todos os links de todos os meus GPTs, e todos os comandos dos GPTs, tá? E aí vocês fazem aquilo que eu fiz antes ali com vocês. No ChatGPT, seria mais isso, essa forma de criar os GPTs, e a grande vantagem do ChatGPT é que você consegue compartilhar os GPTs. Então, eu criei um GPT, eu consigo compartilhar com vocês. No Cloud, o nome dos robôs do Cloud é projetos, tá? Os projects, aqui onde eu estou com o mouse aqui em cima. Então, no Cloud, é aqui na parte dos projetos. E como é que a gente faz no Cloud? No Cloud, a gente não tem loja, e a gente não consegue compartilhar. Então, o cloud ele é mais restrito. Então, a única coisa que tu consegue fazer no cloud é criar o teu robozinho. Então, eu vou ensinar vocês a criarem um robozinho. Como é que vocês fazem? Vocês vêm aqui nos projetos. Lembrando, uma pergunta. Se vocês têm o meu GPT, o link do meu GPT, vocês conseguem acessar o meu GPT, mas vocês não têm acesso ao comando. Então, vocês podem utilizar os meus robozinhos lá no GPT, mas vocês não têm acesso ao comando, tá? O comando ele fica só para quem criou o assistente. Então, no Cloud, a gente vem aqui no Projetos. E agora a gente já está no meio. Para quem ficar até ao fim da aula, eu vou fazer sorteio de 2 livros. Vou fazer o sorteio de 2 livros físicos e também vou enviar o e-book. Depois eu vou fazer o sorteio, então aí quem ganhar, eu vou mandar no endereço, a gente vai entrar em contato. Então, quem ficar até o fim, eu vou fazer o sorteio desses 2 livros que eu tenho de inteligência artificial na prática jurídica, que são livros também que ensinam como criar os GPTs, como trabalhar com os GPTs, projects e gens. Mas voltando aqui no Cloud, a gente tem aqui um botãozinho aqui, novo projeto. Então, no Cloud, a gente sempre clica aqui em novo projeto. Cliquei em novo projeto. E no que você está trabalhando? Aqui é o nome do teu robô. Vamos lá, de novo, réplica. Então, eu estou criando aqui o meu robozinho de réplica. O que você quer realizar não é aqui que coloca o comando. Muita gente coloca o comando aqui, mas não é aqui, tá? Aqui vocês podem simplesmente, olha, desejo minutar réplicas. Bem simples, tá? E vocês vão vir aqui em criar projeto. Então, o nome e o que vocês desejam realizar. Vou criar o meu projeto. Deixa eu ver aqui as mensagens.
Uhum. E aqui, o que que vocês fazem aqui? Vocês vão ter esse campo aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui, deixa eu minimizar um pouco, vai ficar mais fácil. Aqui. Possivelmente vocês vão ver a tela dessa forma, tá? Vocês vão ver que vai ter esse menu aqui à direita, e é nesse menu à direita que a gente insere as instruções. Aqui, a gente clica nesse botão aqui, ó, criar instruções para o projeto, tá? Vocês vão clicar aqui nesse botão, e é aqui que vocês vão colocar o prompt, tá? O prompt é inserido aqui. É aqui que vocês colocam o comando do assistente de vocês. Então, no Cloud, prompt é inserido aqui. E lembrando que no Cloud, vocês têm a possibilidade de colocar também o conhecimento, que é o mesmo sentido ali do chat GPT, de colocar um livro. E no Cloud, esse conhecimento ele funciona diferente. O Cloud ele tem uma janela de contexto, ele consegue entender o que a gente conversa sem esquecer, até umas 450 páginas. Quando eu coloco algo aqui no conhecimento do projeto, se eu colocar um livro de 400 páginas, eu estou utilizando a janela de contexto e eu vou ter apenas 40 páginas para conversar com o Cloud e isso vai ficar muito prejudicado. Então, no Cloud, o conhecimento ele consome a janela de contexto. No ChatGPT, se eu coloco um livro de 400 páginas, ele vai fazer uma leitura dinâmica e esse livro aí vai me consumir umas 50 páginas, porque ele não processa todo o livro. O Cloud, ele processa todo o livro, então ele acaba utilizando mais janela de contexto. Então eu também não recomendo que vocês insiram aqui em conhecimento do projeto. E aí depois que a gente colocou as instruções, aqui o nosso robozinho está criado. Não precisa clicar em nenhum botão salvar, que no Cloud não tem. Mas no Cloud a gente tem um botãozinho aqui, que é esse botão aqui, ó, favoritar projeto. Quando a gente clica em favoritar projeto, a gente está colocando o projeto aqui nos nossos favoritos. Então, se eu quero favoritar um projeto no Cloud, eu clico aqui em favoritar ou desfavoritar projeto, e ele vem aqui nos meus favoritos. Então, toda vez que eu quiser utilizar o robozinho do Cloud, eu clico aqui, vou utilizar o nosso robozinho de réplica e pegar o robô de dosimetria da pena. E aí é o mesmo funcionamento, tá? Vou fazer o seguinte, vou fazer um teste aqui com um robozinho do Cloud, vou pegar o robozinho de réplica e vou colocar aqui uma inicial e uma contestação de um processo também, que é um processo que eu criei, que é um processo de uma indenização de um voo. E o Cloud, ele tem alguma vantagem em relação ao ChatGPT, que é a seguinte vantagem. Quando eu estou utilizando aqui o robozinho no Cloud, se eu clico aqui em busque ferramentas, eu consigo ativar o pensamento prolongado do Cloud, que é, tu deixa ele mais inteligente, por assim dizer, ele vai te dar uma resposta mais avançada. No Cloud a gente tem essa vantagem. Quando a gente está utilizando o chat GPT, a gente tem aqui no modo pago vários tipos de motores do chat GPT. A gente tem o chat GPT normal, a gente tem o GPT que pensa um pouco mais. Só que quando a gente cria um robozinho, a gente não consegue escolher qual motor utilizar. O chat GPT, por padrão, ele utiliza esse motor aqui. E aí no chat GPT a gente também tem a função investigar. Aqui no robozinho A3 ele tem o pensamento profundo. Eu não vou aprofundar nisso, porque não é o objetivo da aula. Só que quando eu estou utilizando o robozinho, a gente fica restrito à versão 4O. Mas quando a gente vem aqui no Cloud, a gente consegue utilizar o pensamento prolongado. E aí no meu robozinho de réplica, eu simplesmente insiro a inicial e a contestação e dou o Enter aqui e ele vai minutar uma réplica para mim. A gente vai deixar o Cloud minutar essa réplica. E eu tenho tido resultados muito satisfatórios com o Cloud, tá, pessoal? Recentemente, eu tive uma resposta do Cloud com 4.000 tokens. Isso foi uma resposta de 8 páginas. Para quem utiliza o chat GPT, sabe que o GPT dificilmente ele passa de 3 páginas. No Cloud, as respostas são mais longas. O Cloud ele te dá mais respostas mais naturais. As respostas do Cloud são melhores. Quem não utiliza o Cloud, eu recomendo fortemente que testem o Cloud. O Cloud ele é muito avançado, tá? Então ele está gerando aqui a nossa resposta. Eu vou deixar ele gerar e aí a gente vai ver a questão do tamanho. Eu não vou ler a resposta aqui para vocês, para a gente não
alongar muito a nossa aula, não é o objetivo. O meu objetivo vai ser a gente tentar ver aqui o tamanho dessa resposta do Claude. Ele está gerando a resposta ainda. Eu quero ver qual vai ser o tamanho dessa resposta do Claude. E né, o Claude também tem as versões gratuitas, versões pagas. Não vou mencionar também a diferença, mas eu recomendo fortemente que vocês utilizem o Claude. Aqui ele me deu então a resposta. Eu vou para a gente saber o tamanho das respostas dessas ferramentas de inteligência artificial. O que a gente faz? A gente tem um site, o nome do site é Tokenizer. Vou colocar aqui no chat para vocês o site. É esse site aqui que eu estou colocando aqui no chat aqui para vocês, que é um site que vocês conseguem colocar o texto aqui e ele vai mencionar para vocês o número de tokens que tem uma resposta. Então aqui eu vou vir aqui no Cloud, vou selecionar a resposta, e aí eu vou vir aqui no Tokenizer e vou inserir a resposta. E a gente está vendo que foi uma resposta de 2.397 tokens. É uma resposta muito grande mesmo. Se vocês utilizam o GPT e vocês fizerem esse teste aqui, vocês vão ver que o GPT ele entrega ali umas 1.200 tokens. Tá? Então as respostas do Cloud elas são mais longas, são mais profundas. Então, de novo, aqui no Cloud, vamos rememorar, a gente clica aqui em projetos. Depois de criar em projeto, a gente vai clicar aqui em novo projeto aqui na direita, na parte direita, vocês estão vendo o novo projeto. E aí vocês vão colocar o nome, breve descrição, e vocês vão criar o projeto. E aqui o ponto mais importante, onde vocês devem clicar, é criar as instruções para o projeto, e aqui que vocês colocam o prompt. Para quem é aluno, vocês vão baixar esse arquivo, né, os comandos, vocês têm um arquivo aqui com todos os comandos, vocês vão chegar nesse arquivo aqui, que é o arquivo que tem toda a instrução, tem todo o prompt, aí vocês só copiam isso aqui e colam aqui. E aí o robozinho de vocês vai estar criado. Então, repliquem todos os robôs que vocês têm o comando aqui no Cloud. Né? De novo, recomendo fortemente que utilizem o Cloud. As respostas são bem mais satisfatórias. Então, no Cloud, a gente cria os projetos assim. No Gemini, vou mencionar aqui o Gemini para vocês. No Gemini, o nome dos robozinhos é Gen. Tá? No Gemini, o nome do robô é Gen. Então, no Gemini, a gente sempre vai clicar aqui. Veja alguns gens. E aí, a gente vai clicar aqui, novo gen. E eu também menciono para vocês, pessoal, que o Gemini, ele está muito bom. Tá? Eu ouso dizer que o Gemini, ele está quase superando o GPT, se já não superou. E eu vou dizer por quê para vocês, porque o Gemini ele também tem uma vantagem que o GPT não tem, eu vou falar isso mais na sequência. Então, a gente vem aqui em novo gen, e a gente vai clicar em novo gen. Quando a gente clica em novo gen, ele é bem intuitivo de novo, tá, pessoal? Nome, réplica. Réplica. Aqui nas instruções é onde você colar o prompt, ou vocês colam o prompt, ou vocês elaboram um prompt. Eu vou deixar também um prompt para vocês. No final da aula eu vou compartilhar eu vou compartilhar agora, tá? Esse é um prompt que ele resume processos para direito de família. Eu vou compartilhar esse prompt com vocês agora aqui vou colocar no chat, só para vocês terem uma ideia de como é um prompt. Eu tô com um limite de mensagens aqui, ele é muito grande, eu vou colocar no nosso grupo, tá? Eu vou inserir esse prompt no nosso grupo. E agora uma pergunta aqui do Luciano, que eu não tinha visto. Eu não tinha visto a seguinte pergunta. Você acha melhor juntar a inicial e a contestação em documentos separados ou poderia juntar o processo todo com resultados semelhantes? Luciano, quanto mais vocês separarem os documentos, as respostas vão ter qualidade superior. Se vocês inserem um processo inteiro, ele acaba perdendo informações ou cruzando informações. Então, sempre que possível, separem os arquivos que as respostas vão ser mais satisfatórias. Voltando aqui para o Gemini, então aqui vocês colam o prompt. Depois do final da aula, eu vou inserir, vou colar esse prompt aqui, que eu colei aqui, eu vou mandar para vocês.
E no Gemini a gente também tem aqui a opção do conhecimento, que seria adicionar um conhecimento ao Gemini, aquele ano de ampliar o conhecimento, e eu vou salvar aqui o gen. Quando a gente salva o gen foi criado, a gente vem aqui em iniciar conversa. Quando a gente vem em iniciar conversa, né, o meu robozinho está aqui do lado, e a gente clica aqui, ó, nesses 3 pontinhos aqui, e clica em fixar, tá? Na verdade, a Google está limitando a quantidade de gens, tá, pessoal? Só pode fixar 5. Então, eu não vou poder fixar, mas está aqui o meu gen de réplica. E qual é a grande vantagem do Gemini, assim como do Claude? O Gemini, ele também tem vários modelos. Se a gente clica aqui, ó, eu estou no meu robozinho de réplica e ele tem vários modelos, tá? Ele tem o que é o mais avançado, enfim, ele tem vários modelos aqui. E eu posso escolher qual modelo eu quero utilizar do meu robozinho. Então, se eu clicar aqui no, por exemplo, 2.5 Pro Preview, ele vai ficar no meu robô de réplica e eu vou utilizar a versão mais avançada do Gemini nos meus robozinhos. Isso aqui não era possível até um mês atrás. O Google acabou alterando isso daqui, então é uma vantagem que a gente tem no Gemini, que a gente consegue selecionar que tipo de motor a gente quer utilizar. No GPT a gente não consegue, a gente utiliza, por padrão, o GPT vai utilizar essa versão aqui, que é a versão mais simples. Então aqui no Gemini a gente tem aqui a resposta. Eu não vou ficar fazendo testes aqui com vocês para avaliar a qualidade, mas garanto a vocês que é muito... quando tu cria um robô personalizado, a resposta ela é personalizada, por isso que eu não gosto de criar robôs genéricos, eu gosto de criar robôs específicos, porque eu consigo colocar dentro do meu comando, eu tenho o meu modelo. E aquele robozinho, se eu utilizar o meu robô de contestação, de réplica, ele sempre vai utilizar o meu modelo. E se vocês têm um comando, vocês conseguem alterar o modelo de vocês, o meu modelo pelo modelo de vocês. Então, utilizem assistentes personalizados. Eu vou rememorando aqui para a gente ir finalizando, até para não ficar uma aula muito longa, a gente já tem quase 40 minutos. No GPT, para a gente criar os GPTs, a gente vem aqui em explorar os GPTs. A gente pode buscar os GPTs aqui pelo nome da pessoa. Se vocês acharem, digitarem no meu nome, vocês vão achar alguns GPTs. E aí vocês conseguem criar os GPTs aqui. No Cloud, o nome aqui é Projetos. Vocês vêm aqui em Projetos e depois vocês vão vir aqui em cima em Novo Projeto, nesse botão preto que está aparecendo aqui. Se vocês forem utilizar o Gemini, vocês criam os robozinhos aqui em Veja Alguns Gens. Aqui onde eu cliquei aqui, Veja Alguns Gens. É aqui. E essa é a forma de criação. De novo, tá, pessoal? Para quem é aluno, vocês conseguem acessar no módulo 2 do curso, vocês clicam aqui em Link Prompt, vocês vão ter alguns arquivos, na verdade. Aqui vocês baixam toda a lista dos GPTs personalizados do ChatGPT, e aqui vocês têm acesso a todos os comandos que vocês podem utilizar para criar os assistentes no Cloud e no Gemini. Sobre as funcionalidades de versões gratuitas e pagas. No GPT, vocês só conseguem criar assistentes se vocês forem usuários pagos, tá? GPT, apenas se for usuário pago, vocês conseguem criar se forem pagos. Mas se vocês forem usuários gratuitos e vocês clicarem aqui em explorar GPTs, vocês conseguem utilizar todos os robôs públicos. Então, por exemplo, eu sou usuário gratuito e eu quero utilizar esse meu robô aqui de corrigir o português. Se você é usuário gratuito, vier aqui em explorar GPT e colocar o meu nome aqui, vocês vão ter acesso a esse meu robô. Então, o usuário gratuito ele consegue acessar os robôs que estão na loja. No Cloud, como não tem loja, vocês não conseguem acessar, e também no Cloud vocês não conseguem criar os projetos se vocês não forem usuários pagos. Então, no Cloud, apenas usuários pagos podem criar. No Gemini, eles liberaram cerca de 2, 3 semanas, a possibilidade de se criar gens de usuários gratuitos. Então, para quem quer testar o Gemini, usuários gratuitos conseguem utilizar os gens aqui no Gemini. E eu acho que vale a pena vocês testarem essas ferramentas. Eu sempre, quando eu tenho de falar de IA, eu tenho uma enquete e eu pergunto se as pessoas utilizam o ChatGPT, Claude ou Gemini. E 90% utilizam o ChatGPT e poucas conhecem o Claude e algumas conhecem o Gemini. Então, façam o teste do Claude. Eu converso com bastante gente que utiliza o Claude
e o Cláudio tem tido respostas bem satisfatórias. Quero agradecer a quem ficou até o final. Espero que essa aula tenha sido útil, que vocês passem a utilizar então os assistentes no ChatGPT, Claude e Gemini. Tenham uma boa terça-feira. Forte abraço.